Olá, eu sou Carlos Florencio e vamos dar início aqui ao programa Potencial Humano de Vida. Muito boa noite a você, ouvinte aqui da Rádio Mundial. E hoje o tema do meu programa é autossabotagem. Como que você pode, de alguma forma, estar contribuindo para que as experiências fiquem repetitivas na sua vida? Uma autossabotagem ela é sempre proveniente de alguma experiência mal assimilada, mal digerida. De alguma forma, você leva a situação para o lado pessoal que traumatiza você. Um trauma, ele é normalmente proveniente de uma experiência onde, de repente, você pensou que você ia expandir, que você ia manifestar, e aí não aconteceu. Né? Um exemplo que eu gosto de dar e que ilustra muito bem isso é: você, quando criança, de repente faz um desenho, alguma coisa na escola, e você espera chegar em casa e mostrar para o seu pai, para sua mãe, e que eles vão achar aquilo lindo. Mas, de repente, ela está ocupada fazendo o almoço, ou ele está ocupado com alguma outra coisa, e eles não dão aquela atenção que você gostaria nesse momento, então você retrai. E aí você acha que você não tem, assim, tanto valor, aquilo que você faz não é assim tão bom. Uma outra forma de criar um trauma é quando alguém diz para você: "Ô, menino, você não faz nada direito. Ah, você não presta para nada. Nossa, você só faz coisa errada. Nossa, você não acerta em nada." Então, todas essas frases que, enquanto criança, um indivíduo recebe, a criança ele não tem uma capacidade cognitiva de poder processar essa informação, de questionar essa informação. Portanto, uma criança ela absorve todas as informações sem um filtro. Então, não tem como filtrar, porque ele recebe e ele sente e ressente. E ele vai formando a sua identidade por meio da interferência com esse meio, né? Ou seja, ele vai se conhecendo conforme ele vai interagindo com o meio onde ele vai crescendo. Então, todas as influências do meio vão influenciar diretamente a formação da personalidade desta criança. Então, quando ela sofre uma espécie de trauma, que pode ser um bullying na escola, né? De repente vai apresentar um trabalho e todo mundo ri da cara dela, depois essa criança vai ter um problema de comunicação, vai ter um problema de falar em público, né? Se ela achou que aquilo que ela fez não tinha valor, ela vai passar pela vida tentando mostrar o seu valor para os outros, pode se transformar numa pessoa maternal, numa pessoa muito solícita, né? Ela pode fazer de tudo para tentar conseguir aquilo que ela sentiu que ela perdeu naquele momento que ela viveu aquela experiência que a traumatizou. Então, esses traumas podem acontecer e de fato, criar uma espécie de obstáculo na vida da pessoa e que ela não consegue depois sair disso. Começa a criar um mecanismo, né, repetitivo. Né? A autossabotagem ela se divide em algumas partes que eu vou explicar para você. Então, nós temos dentro do processo da autossabotagem, conforme o meu método do PH Vida, né? Eu criei uma técnica chamada terapia holográfica. Essa terapia por meio de hologramas mentais, ou seja, imagens, né, que eu crio ou que eu ensino através das minhas dinâmicas de grupo para que você identifique e consiga criar os personagens que estão lá com essas características desses traumas, dessas experiências que você viveu, e aí no momento que você começa a criar e identificar esses personagens por meio da minha técnica da terapia holográfica, você consegue ficar impessoal a esses personagens, e aí então, através da técnica, você vai aprender a destruir, a encaminhar essa energia, a se ver livre desse processo, romper com essa autossabotagem para recuperar a autonomia, a expansão, a evolução no seu processo de vida, né? Então, estas dinâmicas, tanto de grupo como individual, eu faço no meu consultório aqui na João Moura, em Pinheiros, né? No trabalho pessoal é diferente, porque eu é que identifico os mecanismos de autossabotagem, eu identifico esses personagens, eu crio o exercício e eu dou esse exercício para meus clientes e automaticamente, então, é rompido esse processo repetitivo desses mecanismos compensatórios, né? Ou seja, você tenta agradar, você tenta ser uma pessoa boazinha, você tenta ser solícito, você tenta ser uma pessoa agradável para tentar se sentir inserido, para tentar se sentir valorizado, amado, e o que você percebe é que você não consegue isso. Porque a sensação da autossabotagem é que quando eu acho que eu vou conseguir, eu não consigo. Né? Quando eu penso que vai dar certo, dá errado. Portanto, a autossabotagem, ela automaticamente vai fazer você voltar ao padrão daquilo que você criou como um conflito por meio da experiência que você viveu, que traumatizou você.
Então, aquela sensação de que, de repente, você morre na praia. Por que eu não dou mais uma abraçada e não vou para a praia? Porque se eu for assim, se for assim, eu vou resolver a minha autossabotagem. E aí, então, mas eu não acho que eu sou merecedor daquilo, desse meu paraíso. Eu não sou merecedor, de fato, do sucesso. Porque você acreditou que você não valia nada, você acreditou que tudo que você faz é errado, então, automaticamente, você, na hora de fazer certo, você não faz. Você faz errado, que é para justamente você dar razão para aquela voz que ficou presa lá no seu inconsciente que diz: tudo que você faz não tem valor, entendeu? Você não presta, você não tem valor, você não tem amor, você não é capaz. Então, isso fica registrado lá no seu inconsciente, e como está inconsciente a você, isso cria um padrão repetitivo que domina você. Portanto, você perde a liderança sobre os fatores. E esse inconsciente acaba dominando você, fazendo com que as experiências fiquem repetitivas. Portanto, como é que você percebe o mecanismo de autossabotagem? É naquelas experiências repetitivas. Essas experiências repetitivas podem estar no trabalho, podem estar nos relacionamentos a dois, pode estar na relação com alguém especificamente, ou na própria família, onde quer que possa estar se manifestando isso, tem a ver com o setor específico onde criou o trauma, e se você olhar para trás, você vai ver que aquilo já vem com você há um bom tempo. Então, existe uma forma de curar, de resolver isso, de romper, que foi essa técnica que eu criei há mais de 15 anos, isso já quando eu morava lá em Portugal. Eu tive a necessidade de criar algo que fosse rápido, eficiente, né? Que gerasse um resultado para que as pessoas ficassem livres o mais rápido possível. Então, eu percebi, depois na minha própria pesquisa, eu fui criando uns certos exercícios, no começo um pouco menores, né? E agora um pouco bem maiores e mais detalhados. Era muito mais fácil para as pessoas conseguirem identificar em que momento que elas estavam assumindo aqueles personagens, assumindo aqueles comportamentos. E aí, com a prática do exercício, elas conseguiam então ficar conscientes. E ao ficar consciente, deixavam de ser inconscientes. E ao deixar de ser inconscientes, parava de dominar a pessoa. Então a pessoa conseguia, de fato, ficar livre do processo obsessivo, né? Aquele processo meio que obsessor, né? Aquele padrão que, de fato, limita a expressão, a evolução da pessoa, seja num setor ou seja num outro setor da vida da própria pessoa. Ok? Então, esses mecanismos de autossabotagem eu identifico como processos reativos, ou seja, você perde o controle, esbraveja, fica com raiva, indignado, com ódio, né? Ou mais líquido, né? Esse que eu falei, né? É mais fogo. O aquoso é aquele que você fica com mágoa, se decepciona, chora, né? Então, ele vai para um lado mais emotivo, mais emocional, né? Ambos são, mas um é mais fogo e outro é mais água. O mais fogo você fica vermelho, né? O mais água você fica melodramático e tal, né? Então, dramatiza, se faz de vítima, né? Justifica as coisas e tal. Então, automaticamente você ressente e entra naquela sensação de desvalorização, né? De não adequação ao meio e tal. Então, esses mecanismos reativos, eles demonstram o quê? Que você não tem controle sobre a situação, mas sim a situação controla você. Um outro tipo de mecanismo é o mecanismo compensatório. Então, claro, como você se sentiu desvalorizado, o que é que você faz? Você tenta ser valorizado por todo mundo, você se transforma numa pessoa solícita, maternal, prestativo e tal. Você está sempre ali tentando dar um resultado para as pessoas, para que as pessoas te valorizem, ou apreciem você, ou gostem de você. Então, nesses mecanismos compensatórios, normalmente a sensação é de uma certa frustração, porque você se dedica aos outros, as pessoas se aproveitam da sua boa vontade, né? E você, de uma forma ingênua, se deixa levar, e aí quando você vê, é uma sensação de que você foi só usado, que as pessoas só pensam em você quando elas estão precisando, elas não pensam em você quando elas de fato estão pensando em fazer alguma coisa que seja feliz, que seja alegre, mesmo porque você não cria um vínculo de prazer e de alegria com as pessoas, você cria um vínculo de enfermeiro, de enfermeira, né, de mãe da pessoa, ou seja, aí as pessoas só quando estão com problemas é que elas lembram de você, elas não lembram de você quando estão no momento de alegria.
Outro processo de autossabotagem forte é esta sensação de que aí, como você não consegue e não sabe unir e integrar, então aí às vezes até num contexto onde as pessoas, está todo mundo se divertindo, de repente você não consegue se divertir e você não sabe por que você não consegue se divertir. E às vezes quando está todo mundo se divertindo, aquela pessoa tem a tendência de fazer alguma coisa para desestabilizar, né? Fica lá chateada num canto, fica lá querendo chamar atenção, fica emburrado, ou fica até um pouco agressivo, porque aquilo incomoda, porque ela não conseguiu desenvolver esse processo de união e integração por conta dos processos traumáticos que podem ser por bullying na escola, né, por vários tipos de situações que você foi vivendo e quando criança você não tinha a capacidade de poder entender o que é que estava se passando, você levou para o lado pessoal e criou esses mecanismos aqui que interferem em você, tanto de uma forma reativa como compensatória, que acabam criando uma espécie de limite, né? Então, as experiências vão ficando, de fato, repetitivas. Agora, existe uma cura para todo esse processo e isso eu faço nos meus trabalhos, tanto de grupo quanto individual. No dia próximo dia 21/2, eu estou formando um grupo. Nesse grupo, a dinâmica são 3 horas de duração, é o suficiente. Nessas 3 horas, você vai identificar os seus personagens, perceber em que setor que eles atuam. Você, então, vai fazer a dinâmica do exercício junto comigo lá no treinamento. Eu vou, claro, ajudo muito, né, as pessoas a identificarem bem e até a proveniência, de onde é que veio da mãe, veio do pai, veio da família, onde está a origem. Automaticamente, você, ao praticar o exercício, você vai mandando essa informação para o inconsciente, você vai ficando consciente e vai rompendo, então, com esta limitação. Ao final do exercício, de você praticar o exercício durante o número de dias que eu vou estar estipulando, você vai perceber aqui uma melhora de 40% a 80% em mais ou menos uns 15 dias. Isso é um fato, né, que são 15 anos que eu pratico essa minha técnica e gosto justamente, o meu trabalho é um trabalho de treinamento de vida, então se é um trabalho de treinamento de vida, é para treinar e gerar resultado. Então, por meio dessa minha técnica da terapia holográfica, você vai poder, de fato, romper com essas suas autossabotagens. Então, se inscreva lá ou entre no meu site, inclusive tem lá no YouTube uma entrevista que eu dei na RTP de Portugal falando sobre autossabotagem. Mas para isso você entra no portal do YouTube e você digita o meu nome lá, Carlos Florencio. Tá? Eu tenho também uma rede social. Na minha rede social eu coloco posts também, vídeos, que é no Facebook, que é Carlos Florencio, né? No Twitter também, Carlos Florencio, me siga lá, tá? E também no LinkedIn. E também eu tenho meu site, claro, que é www.carlosflorencio.com.br, para que você possa participar desta dinâmica do dia 21/2, que as vagas são limitadas, né? E convém você se inscrever logo, porque se você se identificou ou percebe que você tem um mecanismo de autossabotagem desse, venha resolver de uma vez. Uma autossabotagem também às vezes vem com aquela vozinha assim, não vai, pra quê? Não vale a pena, não vai dar certo. Isso também é uma autossabotagem, porque você acaba não fazendo as coisas para o seu próprio desenvolvimento, para romper as coisas, porque você está viciado naquele seu processo de isolamento, de achar que você é dono da sua verdade, da sua razão, para que você se sinta seguro naquilo que você é. Então, automaticamente, você vai criando uma rigidez, vai ficando duro de coração. Isso tudo sempre vai levar a pessoa em qualquer excesso para a solidão, né? Então, está na hora. Questione um pouco isso. Venha, faça a sua dinâmica, identifique os seus personagens. Perceba que se a sua vida não está alegre, não está feliz, não está expandindo, não está fluindo, não está leve, é porque tem alguma autossabotagem aí. Ok? E essa sabotagem pode estar em vários setores, pode estar na sua espiritualidade, porque de repente você rejeita a espiritualidade, porque como você acha que é uma coisa inatingível, então, para não questionar as suas próprias crenças e seus próprios valores, né? Você prefere não acreditar, então homens têm muito disso, né? E as mulheres às vezes levam também tudo muito para o lado muito espiritual, né? Então, também não é bom, porque também pode gerar um certo desequilíbrio, né? Então, convém sempre sabermos como atuar na vida de uma forma equilibrada, né? E o meu trabalho está sempre direcionado a instruir e ensinar as pessoas a conseguirem esse resultado na sua existência. Então, é no dia 21/2, é uma dinâmica que começa no final da tarde, por volta das 19h30, tá? Então, são 3 horinhas, você vai sair com o seu exercício e sair apto e capaz a resolver
essa sua autossabotagem, esse seu inimigo que enrola você, que dá uma sensação de que você não consegue expandir em algum setor da sua vida, parece que tem ali um obstáculo, parece que ali tem uma barreira, né? Alguma coisa que não te deixa você expandir. Portanto, existe sim uma forma de você transpor esses limites, e essa é a técnica da terapia holográfica, por meio do meu método, né, que está inserida no meu método, que é o PH Vida, que é o potencial humano de vida. Ok? Então, 21/2, se inscreva lá no telefone 3487-0817, 3487-0817, tá bom? Você também, ao entrar lá no meu site, você vai identificar ali os meus CDs, né? Tem o meu CD Equilibrium, que está à venda aí nas melhores lojas. Depois eu também tenho o CD Energia Violeta, o CD Energia Rosa e o Energia Branca. E esse, agora em fevereiro, eu vou, provavelmente mais para o final de fevereiro, depois eu informo vocês aqui na Rádio Mundial, eu vou fazer o lançamento do Energia Verde, tão esperado, né, para as pessoas que já têm os outros 4 exemplares da coleção Energia. Eu agora fiz a Energia Verde, que é um trabalho de cura de todas as relações. É um trabalho que demorou um pouco mais de tempo pela profundidade e até para tentar fazer isso mais coeso, né, e sintetizar dentro de 80 minutos, que é o tempo de um CD. Então, foi uma, digamos, leve batalha para conseguir isso, e ficou um resultado muito bom. Então, você vai poder adquirir aí o CD Energia Verde, e se você já quiser se antecipar ao lançamento, você pode mandar também um e-mail fazendo a sua solicitação do CD Energia Verde. Provavelmente eu devo fazer aqui na Livraria Cultura, né, no Conjunto Nacional, uma noite de autógrafos. Também devo fazer um coquetel de lançamento na minha própria clínica. Também vou fazer lá em Osasco. Então, vão ser vários acontecimentos aí para fazer o lançamento do meu CD Energia Verde. Quanto ao meu livro, todo mundo pergunta, eu estou trabalhando nele e uma hora sai. Lembrando que é o trabalho que um livro, eu acho que é de muita responsabilidade, as informações têm que estar muito bem focadas para o resultado que se pretende, porque escrever um livro é fácil, escrever um bom livro é algo bem difícil, né, e trabalhoso. E eu, como gosto de coisa boa, né, então eu prefiro demorar, mas fazer bem feito, do que fazer às pressas e fazer mal feito. Portanto, na vida, tem coisas que de fato a gente pode fazer mais rápido, mas tem coisas que a gente tem que perder um pouquinho mais de tempo, né? O que importa é que a gente continue sempre tentando, porque a vida é um processo de tentativa constante. Lembre-se, a vida não vai te dar a fórmula, a vida não vai te dar a receita, ela vai te dar os elementos, as energias, né, as pessoas, as situações, as experiências, para que através delas você consiga aprender a se conhecer, para que você adquira conhecimento. O importante é, se não deu certo na primeira vez, continue tentando, porque uma hora você vai conseguir o resultado que você quis. Lembre-se, se você ainda não conseguiu o resultado que você quis, não é porque você é culpado de alguma coisa ou não merecedor. Lembre-se, é sempre uma falta de alguma coisa em você para que você adquira ou atinja o resultado que você almeja. Tá? Para isso, dentro do meu trabalho de coach, né, de liderança pessoal, por meio do meu método, que é o PH Vida, eu ensino você e passo as ferramentas para que você crie autonomia e saiba direcionar a sua vida, e com isso não crie dependência do meu trabalho. Portanto, o meu trabalho não é um trabalho que crie dependência. Nas minhas consultas particulares, por exemplo, na primeira consulta, eu identifico esses mecanismos de autossabotagem, gravo toda a consulta, que vai fazer com que você faça um processo de reconhecimento de como você age, o resultado disso. Tudo isso você não precisa falar absolutamente nada, sou eu que falo, e no final você só tem que concordar ou não, né? Normalmente 99% das pessoas concordam com isso. Até hoje eu nunca errei no meu diagnóstico com as pessoas que sentam à minha frente. E na sequência eu dou um exercício, e esse exercício vai atuar lá no teu inconsciente, né? Claro que é um trabalho personalizado, então tem um outro tipo de investimento para você, mas é um trabalho que gera um resultado de fato eficaz. Uma consulta comigo, eu considero como 5, 10 anos de psicanálise. Então, portanto, porque eu vou direto, por meio da minha inteligência intuitiva, eu vou direto no seu inconsciente, faço a leitura do seu inconsciente, faço a leitura das energias que estão lá, revelo aquilo que você é, revelo como você manifesta, quais são os seus conflitos e, de fato, como resolver. Porque não adianta nada falar e depois não dar a solução. Portanto, eu falo, dou a solução e resolvo. Essa é a minha dinâmica, gerar resultado.
Na primeira consulta eu faço isso. Se precisar de uma segunda consulta, nós vamos trabalhar a sua liderança pessoal, um equilíbrio energético por meio da minha técnica do sistema de equilíbrio energético, né? Que é alinhar e posicionar todas as suas energias para o seu máximo desempenho. Além disso, fazer todo um trabalho de desbloqueio, né, das suas energias interiores, para que você crie uma harmonia e um bem-estar melhor na sua vida. Então, você vai se sentir mais tranquilo, mais leve, né? Mais confiante frente à vida. E, além disso, eu vou lhe dar um treinamento de autocontrole, você aprender a se autocontrolar, direcionar toda e qualquer energia que você não queira. Ou seja, você vai saber lidar com toda e qualquer energia, saber direcionar as energias e se transformar em mestre da sua própria existência. Portanto, não vai permitir mais que aqueles pensamentos, aquelas emoções, comportamentos e atitudes, de repente, entrem em você, liderem você e tomem conta de você. Portanto, você vai aprender a se posicionar, recuperar o seu livre-arbítrio, o seu poder da livre escolha, e não só, você vai aprender a se posicionar frente às pessoas, a adquirir o seu respeito frente à sua própria vida, e ou seja, é um treinamento que de fato vai fazer você recuperar as rédeas da sua própria existência, e assim vai. Portanto, o importante é sempre você vir para uma primeira avaliação. Essa primeira avaliação e o exercício que eu vou lhe dar, já é esperado uma melhora de 40% a 80% em 15 dias de execução do exercício, da prática do exercício, que eu vou passar para você tudo isso gravado em CD. Portanto, está na hora de você identificar as energias, o seu karma, identificar os seus mecanismos de autossabotagem, os seus conflitos. Tudo isso é a mesma coisa. Ou seja, não importa o nome, mas o que importa é que existe aí alguma coisa que está impossibilitando você de atingir os resultados que você pretende. E para isso existe sim uma cura, e esse é o meu expertise. Essa é a minha, digamos, o meu grande diferencial, né, que eu me dedico há 20 anos. Né? Todo o meu trabalho ele começou muito cedo, né? Com 20 anos eu já dava palestras em Londres, onde morei e me formei. Depois, na sequência, eu fui para Portugal, onde vivi 10 anos, e em 2000 vim para cá, e eu continuo em Portugal, né, realizando o meu trabalho. Eu vou 1, 2 vezes por ano para a Europa, né, em alguns lugares da Europa, fazer os meus atendimentos, além de atender via Skype. Portanto, se você quiser fazer uma leitura e interpretação por meio da minha inteligência intuitiva, mesmo que você não seja de São Paulo ou não possa vir até São Paulo, lembre-se, é possível fazer pela internet. Ou seja, você vai precisar apenas criar uma conta no Skype e marca uma hora comigo. Nesse dia eu vou estar ali com você, faço todo o trabalho de leitura, gravo e mando para você o arquivo para você depois ouvir, e também o exercício para você fazer, e você vai atingir o mesmo resultado de uma consulta presencial, ok? Portanto, existem aí várias formas de você conseguir resolver o seu karma, resolver os seus bloqueios, as suas autossabotagens, e isso está presente aí no meu método, que é o PH Vida, ok? Então, ligue lá no 3487 0817, 3487-0817, ou mande um e-mail para contato@phvida.com.br fazendo a sua inscrição, ou para a dinâmica de grupo no dia 21/2, ou para o trabalho personalizado, ou seja, né, uma consulta particular na qual eu irei revelar como você é e como você deve se manifestar. Lembre-se, a vida é feita de resultados. Existe uma forma de você conseguir conduzir melhor para a sua vida. Um conflito é sempre uma razão contra uma outra razão. É sempre alguém que não consegue encontrar um equilíbrio na relação com alguma outra coisa. Então, o conflito é quando eu percebo que, de fato, eu não consigo expandir em algum setor da minha vida. A minha especialidade é, de fato, criar as diretrizes para que você consiga resolver esses conflitos. Se você se identificou com o meu trabalho e quer um resultado, de fato, efetivo, ligue para mim. O meu trabalho não é de mudança, não vamos mudar você de lugar. Vamos fazer um trabalho de transformação. Para isso, ligue lá no 3487-0817. Entre nos meus vídeos do YouTube, estão mais de 70 vídeos, várias entrevistas, lá com a Dercy Gonçalves, que foi minha paciente, entre outras pessoas, né? Então tem vários depoimentos. No meu site também tem depoimentos. Se você sentiu que tem a ver com você, que representa
Opa, temos um mosquitinho aqui. Se você vê que isso é você, então está na hora de você resolver esse processo e, de fato, expandir positivamente na sua vida, ok? Então é isso. Eu me despeço de você e na próxima semana estarei aqui falando um pouco mais de autossabotagem, de chakras, desenvolvimento pessoal e, de fato, transpor os limites que interferem no seu sucesso. Até mais. Obrigado. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.